Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco aqui sobre fasores e vetores espaciais, tá? Que é uma teoria importante ali dentro de acionamentos elétricos, ali de máquinas elétricas, né, máquinas AC. A gente vai ver como o conceito ali dos vetores espaciais ali e como que ele é utilizado ali para o sistema de controle de torque ali das máquinas AC, né? Então vamos começar aqui com algumas definições básicas, né? Para quem lembra lá da minha aula que eu fiz sobre fasores, né? Fasores e senoides, vocês vão lembrar lá que um fasor nada mais é do que a representação no plano complexo, né? Eixo imaginário, eixo real, de uma cossenoide, né? De um cosseno aqui no domínio do tempo, né? Então eu represento esse cosseno aqui com o valor eficaz, com esse fasor aqui como esse cosseno, né? Sendo o módulo dele aqui igual ao valor eficaz desse cosseno e a velocidade de giro desse fasor aqui no plano complexo de acordo com a frequência, né? O período aqui desse sinal cossenoidal aqui. Já o vetor espacial aqui, ele é a representação não de uma senoide, mas sim de um conjunto de senoides trifásicas, né, de um sinal trifásico qualquer, né, que pode ser de tensão, corrente ou fluxo. Então eu vou representar aqui o meu plano complexo aqui também, real e imaginário. Vou calcular um vetor espacial equivalente, né, que carrega ali as informações ali pertinentes a esse sinal trifásico aqui e que gire também na velocidade angular, na velocidade síncrona aqui, que depende da frequência desses sinais elétricos aqui. A diferença, né, entre os dois aqui, entre o fasor e o vetor, é que o fasor é definido por uma função senoidal aqui, né, na verdade por um cosseno, enquanto que o vetor espacial aqui é por um sinal trifásico que pode ser senoidal ou não, né, inclusive para outras formas de onda. E esse cara aqui é utilizado para estudos de regime permanente, né, os fasores, enquanto que os vetores espaciais ali, eles abrangem tanto estudos de regime transitório quanto regime permanente. Então os dois, né, tanto o fasor como o vetor espacial são números complexos, né, porque eles são definidos ali num plano complexo, né, eixo imaginário, eixo real, mas o vetor espacial ele representa esse conjunto trifásico, né. E a conta matemática ali que a gente faz para definir esse vetor espacial aqui, dentro do âmbito das máquinas elétricas, ali na engenharia a gente tem duas contas principais, né, duas transformadas especiais que trazem o meu sinal trifásico aqui do domínio do tempo pro vetor espacial aqui, que é a transformada de Park e a transformada de Clark, né? Então, a transformada de Clark, primeiramente, a gente vai ver, né, é uma conta matemática desenvolvida para criar um número complexo, né, que é um vetor espacial, que gira junto com o ímã, né, o campo magnético girante do estator, e preserva todas as características, né, desse campo girante aqui, né, todas as suas propriedades ali, como módulo, frequência e ângulo de fase desse campo ali no espaço, né. Para que isso aqui é utilizado? Né, é utilizado por inversores de frequência, né, para processar a informação medida desse campo magnético girante, né, o valor de pico desse campo ali, na base matemática dos números complexos, né, através dessas duas transformadas ali de Park e de Clark. Então, esse vetor espacial é o vetor que vai ser processado dentro do inversor de frequência, né? Ele não faz o processamento direto no domínio do tempo, ele transforma esse sinal aqui no vetor espacial, né, e faz todo o sistema de controle ali desse campo girante ali, que é representado através desse vetor espacial. Então esse cara aqui, esse vetor, ele vai girar junto com o campo magnético girante do estator, né? E vai preservar todas as informações de módulo, ângulo de fase e frequência desse campo magnético girante. Isso tudo aqui na base matemática dos números complexos, né? Vocês podem ver que o vetor aqui ele tem uma componente em eixo real e uma componente aqui em eixo imaginário. Bom, para a gente fazer essa dedução aqui, né, desse vetor espacial, a gente vai projetar esse eixo aqui, real e imaginário, aqui sobre o plano físico da máquina. Então eu tenho aqui o estator da máquina sendo representado aqui, né, o plano físico dele. Aqui o eixo magnético aqui das três bobinas do estator, aqui simplificado, né. Então o eixo magnético da bobina A, né, da força magnetomotriz da bobina A, do estator, aqui da bobina C e aqui da bobina B. E aqui eu vou colocar meu plano complexo. Para a transformada de Clark, né, quando a gente transforma o vetor espacial aqui, através da transformada de Clark, a gente vai chamar o eixo real de eixo alfa e o eixo imaginário aqui de eixo beta, tá? Então é uma questão de nomenclatura. Quando a gente vai falando do eixo real, aqui eu estou falando do alfa, né, e do eixo imaginário eu estou falando do beta. E aqui está o nosso vetor espacial, né, que tem esse módulo aqui de f alfa beta, né, que é composto pelas suas duas componentes. A componente no eixo beta imaginário, que eu vou chamar de f beta, e a componente no eixo real, que é o f alfa, né. Se vocês perceberem aqui, esse vetor espacial está alinhado juntamente com essa seta aqui, né? Essa seta ela representa o campo magnético girante do estator, né, que é produzido pelas bobinas, né, que gira aqui na velocidade ômega igual a 2πf. E como eu falei, a conta matemática da transformada de Clark ela me produz aqui esse vetor espacial que preserva as características desse campo girante aqui. E segue ele aqui no espaço, né? Então esse campo aqui está girando, esse vetor aqui está girando junto, né, acompanhando aqui o mesmo sentido desse campo.
E como esse cara gira aqui, né, o sistema referencial ele é fixo, né, o alfa beta, mas esse vetor aqui ele gira, né, acompanhando esse campo. Então, se esse cara aqui está girando, essas duas componentes, aqui a componente em eixo real e a componente em eixo imaginário, elas estão variando, né, de acordo com funções senoidais. Então, nesse instante de tempo aqui, por exemplo, que eu estou representando aqui, a gente tem mais ou menos o valor da componente em real, f alfa, no valor aproximadamente igual à componente f beta, né? Vamos supor que esse ângulo aqui é 45, então as duas componentes são iguais. Aqui nesse gráfico aqui a gente estaria nesse ponto aqui, ó. Eu tenho a senoide do f alfa e a senoide do f beta. E é assim que esses caras aqui variam no domínio do tempo, né? Então eu estaria mais ou menos nesse ponto aqui. Aí depois, supondo que isso aqui está girando no sentido anti-horário, né? Mais adiante aqui, esse vetor aqui ele vai estar passando por aqui. Quando ele passar exatamente pelo eixo beta aqui, a componente em alfa aqui vai ser zero e a componente em beta vai atingir o seu valor de pico. Então a gente estaria nesse ponto aqui, ó, mais para frente, né? O f beta atinge o valor de pico, enquanto que ao mesmo tempo o f alfa aqui está atingindo o valor de zero, né? Ou seja, a gente tem as duas componentes, elas formam um conjunto de duas senoides aqui em quadratura, né? Então o sistema referencial alfa-beta é fixo, né? O vetor espacial acompanha e descreve o campo magnético girante. O papel desse vetor espacial é fornecer uma medição do campo magnético girante do estator e utilizá-la no controlador de torque da máquina, né? Ou seja, no inversor de frequência. E isso é feito através da medição ali, né, dos sensores de corrente que a gente tem. Medindo a corrente nas três fases de entrada do estator da máquina, a gente consegue informações aqui sobre esse campo, né? E fazendo a transformada de Clarke aqui em cima dessas três correntes elétricas, a gente chega nesse vetor espacial aqui. No caso aqui um vetor de força magnetomotriz, né, que é F, que eu estou representando, mas poderia ser, como eu falei, para a corrente elétrica, né, que é o que acontece na prática, né? Não se mede campo, se mede corrente elétrica na máquina. E aí a gente teria esse vetor aqui, esse vetor espacial de corrente elétrica, né? Então o resultado disso que a gente viu ali, né, dessa transformada, a gente sai de um sinal trifásico aqui no domínio do tempo, né, um sinal de tensão aqui também poderia ser de corrente elétrica, como eu falei, e a gente vai para o domínio dos números complexos aqui em duas componentes, né, uma componente bifásica, né, a gente tem a componente alfa e a componente em beta. Essa transformação aqui, né, do sistema no domínio do tempo para o sistema aqui para as componentes do vetor espacial, ela é feita através de uma matriz de transformação, né, cuja dedução matemática a gente vai ver em seguida. Então, aqui eu apresento para vocês a conta matemática ali que faz a conversão ali desse sinal trifásico aqui no domínio das fases, né, da fase A, B e C, para o vetor espacial equivalente dele aqui que eu estou chamando de f alfa beta, né. Então, dessa transformação aqui a gente vai obter um número complexo, né, que tem essas duas partes, essa parte real e a parte imaginária. E aqui a gente multiplica, né, a grandeza que a gente quer transformar, no caso aqui é para a força magnetomotriz que eu estou fazendo, né. A gente sabe que a força magnetomotriz é dada por NI, poderia ser diretamente para a corrente elétrica também, né, a gente poderia deixar o N aqui de fora aqui em evidência e fazer, em vez de trabalhar com força magnetomotriz, trabalhar com corrente, né. Então aqui a força magnetomotriz da fase A, né, valor de pico aqui, mais esse A aqui, que é um ângulo de 120, né, que é a mesma coisa que E na J vezes 120, vezes a força magnetomotriz da fase B, que está aqui embaixo, mais o A ao quadrado aqui, que é um ângulo de 240 vezes a força magnetomotriz da fase C, tá? Então, processando essa conta aqui, a gente obtém o nosso vetor espacial, cuja componente do eixo real é essa daqui, né, f alfa, e a componente do eixo imaginário, aqui é o f beta. Então, aqui no caso, a gente tem aqui a transformação, aqui, se ela fosse feita para a corrente elétrica, né, em vez da força magnetomotriz, eu teria as três correntes aqui no domínio do tempo, né, que eu estou chamando aqui corrente do estator da fase A, estator da fase B e estator da fase C. Jogando aqui dentro dessa expressão aqui, a gente obtém o vetor espacial referente à corrente elétrica, né? Então, fazendo a dedução agora de como que a gente obtém aquela matriz de transformação, a gente sabe que o A ele é um número complexo ali que rotaciona um fasor aqui em 120 graus, e o A ao quadrado rotaciona em 240 graus. A gente pode sair disso daqui para a identidade trigonométrica equivalente, né, desse número complexo, que é cosseno mais jseno aqui do ângulo, e aplicar essas duas identidades aqui dentro dessa expressão aqui, né, enquanto que as correntes elétricas aqui elas ficam dessa forma aqui, né, ISA, ISB e ISC. Então, substituindo o A e o A ao quadrado, né, dentro dessa expressão aqui, a gente obtém isso daqui, né. E fazendo aqui o cosseno de 120, né, que é menos 1/2, o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 240 é menos 1/2, e seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. E agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente separar a parte real e imaginária, tudo que tem J é parte imaginária e tudo que não tem J é parte real. Então, a componente ali real ali desse vetor espacial, né, que é o I alfa, é tudo que não tem o J, 2/3 de SA, menos 1/2 de SB, menos 1/2 de SC. E a componente imaginária ali do meu vetor espacial, que é o I beta,
é igual a isso daqui, né? Fica com tudo que tem J aqui. Se a gente escrever essa equação aqui na forma matricial, a gente obtém então a nossa matriz de transformação, que é essa daqui do meio, né? Onde a gente tem aqui as duas expressões então escritas, né? Essas duas aqui, a componente alfa e a componente em beta aqui. Né? Multiplicando essa linha por essa coluna, obtém a corrente da componente em alfa, e multiplicando essa linha 2 aqui por essa coluna, obtém a componente em beta, tá? E depois, se a gente quiser fazer a transformação inversa, né, se a gente, supondo que a gente tem a componente alfa e beta e quiser transformar por domínio das fases, a gente precisa inverter essa matriz aqui. Como essa matriz aqui ela não é quadrada, né, ela não é simétrica, então a gente tem que adicionar uma terceira componente aqui embaixo, que é a componente de sequência zero, né, da corrente elétrica. E a gente vai, então, criar uma nova linha aqui nessa matriz, que vai ser essa terceira linha aqui de baixo, né, e criar um novo componente aqui do meu vetor espacial, que é o componente de sequência zero, né, esse daqui. Então, essa componente de sequência zero, ela basicamente, né, para quem estudou lá a teoria de componentes simétricas, ela existe quando a gente tem algum tipo de desequilíbrio na minha máquina elétrica, no sistema elétrico, que envolva a corrente de retorno pelo nêutron, né, ou pelo terra. E lá da teoria das componentes simétricas, a gente estudou lá que essa componente de sequência zero, ela é igual a 1/3 ali da soma das três correntes ali de estator, né, fase A, B e C. Para que eu consiga obter essa expressão aqui, eu preciso criar essa nova linha aqui com esses três coeficientes, né, que é 1/2. Como o K aqui é 2/3, né, se eu multiplicar por 1/2, isso aqui vai me sobrar simplesmente 1/3, né? E aí eu tenho a definição aqui, né, se eu multiplicar essa linha por essa coluna aqui, considerando esse K aqui, eu obtenho a componente de sequência zero. Se as correntes forem equilibradas, a componente de sequência zero aqui ela vai ser nula, né? Aí agora com a minha matriz aqui quadrada, né, simétrica, eu consigo fazer a transformada inversa, né, jogar essa matriz para o outro lado, fazer a transformada inversa e obter ali as componentes aqui de fase A, B e C em função das componentes ali de alfa e beta e sequência zero, né? Bom, disso que a gente viu ali da transformada de Clarke, por enquanto, né, a gente viu que a transformação para o plano imaginário, alfa beta, ele continua gerando duas componentes alternadas sinoidais, né, que nem a gente viu aqui em cima. Então a gente transforma esse sinal trifásico aqui em duas componentes, só que essas duas componentes elas continuam variando ali de maneira sinoidal, né? Para que a gente possa utilizar controladores lineares, né, que, por exemplo, com o controlador PI ou PID, né, dentro da planta ali do inversor de frequência, a gente precisa atuar sobre sinais constantes, né, sinais que sejam de natureza contínua. Assim a gente transporta as variáveis do plano estacionário alfa beta para um plano rotacional síncrono que a gente vai chamar de plano DQ, né, que é a transformada de Parque, que apresenta componentes real e imaginária constantes. Então, como é que fica isso daqui, né? Primeiro, na transformada de Clarke, a gente tinha esse plano referencial, alfa beta aqui, e desse vetor imaginário, desse vetor espacial girando, a gente tinha as duas componentes ali senoidais. E para que a gente consiga lidar com grandezas lineares, né, para poder estar utilizando os controladores lineares PI e PID, a gente precisa de sinais de preferência que sejam de natureza contínua, né? Então, a gente vai introduzir aqui agora a transformada de Parque através desse sistema referencial aqui. Eu tenho o meu eixo direto D, né, que tem esse nome aqui porque é chamado de eixo direto, e aqui a 90 graus eu tenho o meu eixo em quadratura Q, tá? Esse meu eixo direto D agora, tá? Ele vai estar alinhado ali com o campo magnético ali do rotor da minha máquina, né? Vamos supor inicialmente que a gente está com uma máquina síncrona, né? E essa máquina síncrona ela tem o ímã equivalente ali do rotor dela, né? Ou a bobina ali que gera esse campo magnético equivalente nessa orientação aqui, norte e sul, né? Onde o eixo direto aqui do rotor aqui é chamado de eixo D, né? É a parte real ali do meu sistema referencial. E a parte imaginária é o eixo em quadratura, né, que está 90 graus aqui adiantado, é o eixo Q, né, JQ. Aqui eu continuo com o meu vetor espacial, tá, em verde escuro aqui, e esse vetor espacial continua acompanhando aqui o campo magnético girante do estator, assim como a gente tinha visto anteriormente. Tá? A única diferença é que agora aqui eu vou inserir esse novo sistema referencial aqui, DQ, cujo eixo D agora acompanha o giro aqui, acompanha o movimento rotacional aqui do meu rotor. A gente sabe que a máquina síncrona, né, ela girando aqui em regime permanente, ela tem a velocidade dela é a mesma velocidade do campo magnético da máquina, do campo girante. Logo esse sistema referencial aqui, esse eixo D, ele vai estar girando, né? Esses dois azuis aqui vão estar girando junto com esse verde aqui que acompanha o campo de estator na mesma velocidade. Se isso acontecer, vocês podem ver aqui que a projeção aqui desse vetor aqui no eixo D, que é o FD, e a projeção do vetor espacial no eixo em quadratura Q aqui, elas não variam, né? Elas são constantes, porque tanto o sistema de eixos aqui azul como o vetor espacial estão girando juntos, né? Então, esses dois caras resultam em sinais constantes. Enquanto que o sistema referencial alfa beta aqui ele é estacionário, né? Então, o que vai acontecer, né? Se eu plotar aqui essa componente FD e FQ em função do tempo aqui, eu vou ver que a gente vai ter duas variáveis contínuas, né? Elas são sinais de natureza contínua.
O que não significa que seja 100% do tempo aqui um sinal contínuo, né? Ele pode sofrer, por exemplo, um degrau de acréscimo ou de decréscimo quando o ângulo de carga aqui da máquina variar, né? O ângulo de carga da máquina síncrona, a gente sabe que é esse ângulo aqui, que é entre o campo magnético do estator, né? O eixo magnético do estator e o eixo magnético do rotor. Em regime permanente, quando a carga não varia, esse ângulo aqui é constante, esses dois sinais aqui vão ser constantes. Agora, se eu variar minha carga, né, eu vou estar variando esse ângulo de abertura aqui. Né, por exemplo, na operação como motor, aqui o eixo do campo magnético do estator está adiantado, né, do rotor, que a gente está mostrado nessa figura aqui. Ou seja, o campo magnético do estator arrasta o do rotor, né, na operação como motor. E aí, se esse ângulo de carga aqui aumentar, né, se eu botar mais carga no eixo, esse ângulo aqui vai aumentar. E essas duas componentes elas vão aumentar, né, o FD e o FQ. Aliás, elas vão variar, né, o FD podem aumentar ou diminuir, né, mas eles vão variar. A questão é que a natureza, né, do sinal em regime permanente ela é contínua. Ao contrário do que a gente tinha lá no caso anterior, que era alternado, né, que eram dois sinais sinoidais. E trabalhar com sinais contínuos dentro do controlador PID, né, dentro do sistema de controle é muito mais fácil, né, demanda muito menos processamento do que trabalhar com aquelas duas componentes lá em alfa e beta que eram alternadas. A questão é que para mim trabalhar, né, com isso daqui a gente precisa saber esse ângulo aqui, que é o ângulo θ, né, o ângulo do rotor aqui, né, em relação ao referencial aqui do estator. Esse ângulo θ aqui, né, o ângulo do rotor, ele pode ser obtido através da integração da velocidade, né, da máquina. Se eu integrar ômega dt aqui, eu obtenho ômega t, que é exatamente o ângulo aqui em radianos aqui do rotor aqui, né, que é o ângulo também do eixo D, né, porque os dois coincidem, né, são mesma posição, em relação à referencial aqui, que é o zero, né, que é a fase A aqui do estator. Então a matriz de transformação ali que transporta ali as minhas variáveis ali diretamente do domínio alfa beta para o domínio da Q, é essa matriz de transformação aqui, né, que depende desses senos e cossenos aqui, desse ângulo aqui, né, do rotor. Então eu entro com a minha corrente ali em eixo alfa, né, que é essa corrente aqui, poderia ser, como eu falei, tensões ou fluxos também, né, que estou fazendo para a corrente elétrica, multiplico essa linha por essa coluna, obtenho a minha corrente elétrica em eixo direto aqui. E para o eixo beta aqui, entro com a corrente em eixo beta, multiplico essa linha por essa coluna, obtenho a minha corrente em eixo de quadratura, né. E aí com essas duas informações, né, elas entram ali para o controlador PID, né, ou do controlador PI, do inversor de frequência, e todo o processamento é feito em cima de duas variáveis contínuas, né, que é muito mais fácil de ser feito do que trabalhar direto com sinais aqui no domínio do tempo, né, que são sinais alternados senoidais, ou mesmo no domínio alfa-beta, né, que ainda é alternado, né, apesar de ser um sinal a menos. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, esses aqui continuam sendo sinais alternados, mas se a gente utilizar o plano DQ, né, a transformada de Park, a gente consegue lidar com dois sinais contínuos, né, para atuar aqui em cima desse controlador aqui PI, né. Bom, como a saída do inversor de frequência ela é uma saída de tensão, né, eu vou conectar a saída dela nos enrolamentos da armadura ali do estator da minha máquina C. Então eu preciso gerar aqui desse processamento aqui uma tensão em eixo direto equivalente a uma tensão em eixo em quadratura, né. Aí depois eu aplico uma matriz de transformação inversa, né, de DQ para ABC, ou de DQ para alfa-beta e alfa-beta depois para ABC, né, que também pode ser feita. E aí esse conjunto de tensões trifásicas aqui é que vai ser aplicado ali ao estator da máquina, né, que vai gerar ali essa tensão aqui, ela vai ser proporcional, né, de acordo com os comandos em eixo D e em eixo Q aqui que foram gerados na entrada do sistema. Então, através do controle do conjunto de tensão trifásica aqui aplicado ao estator da máquina, consegue-se controlar a intensidade, a posição no espaço e a velocidade desse campo magnético girante aqui do estator, né, o que vai me proporcionar ali o controle efetivo do torque da máquina, né. Se essa dedução que a gente fez ali, né, do eixo direto em quadratura, ela fosse feita para um motor de indução trifásico, né, que a gente viu para a máquina síncrona, né, que é mais fácil de enxergar, mas se isso daqui fosse feito para o motor de indução, né, cujos vídeos eu pretendo fazer ainda futuramente, a gente teria que projetar aquele eixo direto em quadratura lá em cima do diagrama fasorial do motor. E aí a gente ia chegar à conclusão que o eixo direto ele é proporcional ao fluxo de magnetização da máquina, né, que por sua vez é proporcional à corrente de magnetização, e o eixo em quadratura ele é proporcional a corrente 2, né? Ou a tensão aqui também, que é essa tensão aqui de magnetização. Então, para o motor de indução, né, com controle de uma variável Q e uma variável D, o inversor de frequência controla as três correntes de fase, né, corrente da fase A, B e C, com amplitude, frequência e ângulo proporcionais ao sinal DQ, né, o sinal de eixo direto e quadratura que ele recebe. Assim a gente tem o controle individual das duas correntes, né, da corrente 2 e da corrente de magnetização.
e consegue obter um controle efetivo de torque, né, um controle melhor para a máquina de indução trifásica, né. Para quem assistiu as minhas aulas passadas, ali eu falei, né, do problema ali do controle escalar ali para baixas frequências, né. Quando eu tenho uma frequência muito baixa, essas reatâncias aqui elas caem, né. E essa reatância aqui ela fica da ordem, mais ou menos da mesma ordem de grandeza da resistência e fica difícil de controlar essa corrente de magnetização. Ela começa a cair, consequentemente o fluxo da máquina cai e aí tu perde torque em baixas velocidades. Mas o controle vetorial, que é esse controle aqui que divide, né, a corrente elétrica em duas componentes, a componente de eixo direto e a componente de eixo em quadratura, tu consegue manter essa corrente D, né, que corresponde ao IM aqui no mundo real, constante, e aí tu evita, né, que a máquina perca torque, né, mesmo para baixas velocidades. E aí, geralmente o que se faz, o inversor ele tenta manter essa corrente constante, né, mesmo para variações de velocidade, ele consegue manter esse cara aqui constante. E aí, para controlar o torque, efetivamente, ele faz o controle pela componente de quadratura, né, que corresponde ali no plano físico, né, na realidade, a essa corrente 2 aqui, que é a corrente de estator. Então, tenta mantendo a corrente de magnetização constante e modulando aqui a corrente de estator, o inversor de frequência consegue fazer o controle de torque ali do motor de indução trifásico, né. Futuramente eu pretendo fazer mais aulas, né, explicando melhor isso daqui, né, mesmo porque eu estou só começando o estudo ali dentro dessa parte de acionamento ali de máquinas. Então, futuramente, quem sabe ali eu faço mais algumas aulas ali, né, quando eu avançar nos estudos ali referente ao controle para motores de indução trifásico, né, que é um assunto ali bem complexo ainda para estudar. Então, eu agradeço a quem assistiu até aqui, tá? Não esquece de deixar o joinha no vídeo, que isso aí é importante para o canal. Obrigado, valeu!